dia a todos. Cumprimentar a CNAP e a SPEF pelo convite que nos fizeram. Cumprimentar os meus colegas aqui presentes, do Bloco de Esquerda até do PCP, passando pelos Verdes e pelo PSD. Cumprimentar os convidados que nos acompanham nesta conversa, debate. E começar por agradecer aos organizadores não apenas o convite, mas a clareza com que nos disseram ao que vínhamos. Não é o costume, não é muito habitual que os responsáveis políticos no Parlamento, ou não apenas, sejam convidados para sessões desta natureza e de forma tão clara se digam: atenção, que vocês sabem ao que vêm. E têm que nos responder, consoante o nosso grau de responsabilidades, uns mais, outros menos, atuais, passadas e futuras, têm que nos responder àquelas questões principais que nós vamos colocar. Já lá vamos, as respostas são, creio que, relativamente simples. Permitam só uma brevíssima passagem pela área geral do desporto em Portugal, do país desportivo a que nós pertencemos e de que nós gostamos. O nosso país desportivo, em termos de representação e de resultados, tem melhorado significativamente. O regime democrático tem tido um crescente consequente, na maior parte dos casos, de melhoria de resultados. Estes últimos, que têm que ser lidos com cuidado nos Jogos Europeus, a presença ontem de Portugal na final do Europeu de Sub-21 de futebol, e outros, significam que já não estamos no tempo do desporto português ser o futebol, o Lopes, a Rota-Moto ou o Hockey Patins. Estamos num tempo em que inúmeras modalidades esportivas ganharam espaço, apesar da comunicação social continuar a tentar evitar esse espaço das novas e muitas modalidades. Comunicação social escrita, falada, televisionada, então, para a generalidade do desporto, no meu entender, modesto e simples, uma desgraça, porque continua a pensar o Portugal desportivo como há 50 anos atrás, em futebol. E isso não pode ser. Apesar de tudo, as modalidades esportivas e as jovens e os jovens portugueses têm nascido e crescido para novas modalidades, novos desafios, que têm demonstrado vitalidade e capacidade para se afirmarem, e as políticas públicas, sejam municipais, sejam centrais, têm procurado, entendo eu, acompanhar esse movimento. E creio que naquilo que significa o serviço público do desporto, muito já vem sendo feito para que o próprio sistema desportivo, refiro-me sobretudo ao sistema desportivo competitivo, que nós conhecemos, comece ele próprio, por si, a dar passos mais fortes e mais autónomos, e a própria sociedade portuguesa, a sociedade empresarial, o mundo privado, possa e deva cada vez mais estar presente no desporto para complementar aquilo que é o esforço público de investimento. O Estado tem e continuará a ter, inevitavelmente tem que ter, o papel de grande financiador da atividade desportiva, falo por contratos que faz com as federações, o Comitê Olímpico, a Confederação e inúmeras entidades. Terá necessariamente um papel de garante de um conjunto de complementaridades indispensáveis para um país desportivo, que é a formação, são os treinadores, os agentes desportivos outros, a luta contra o doping, as instalações desportivas de base e de especialização, e portanto o Estado não deixará de ter esse papel. Mas creio que estamos num tempo em que esse papel está, eu diria, desculpem-me se é um exagero, mas diria que está estabilizado ou quase estabilizado. E, portanto, creio que entramos num tempo em que é possível ao Estado
olhar de novo para aquilo que a Constituição diz, das nossas obrigações de defesa e promoção da educação física e do desporto, e procurar, aí sim, reforçar o papel e a presença do Estado, e reforçar o investimento, e reforçar o esforço do Estado. Quer no que respeita ao comum dos cidadãos, uma das evoluções do nosso regime democrático e destes novos tempos dos últimos anos é de que, ao contrário do que acontecia quando eu era jovem e também gostava e gosto, como sempre, do desporto, e se via passar alguém na rua e se dizia quem é aquele, é o maluquinho ali da esquina que gosta de correr. Hoje isso já não acontece, felizmente. Muito evoluiu, já não estamos a falar do competitivo, estamos a falar da sociedade em geral. Muito evoluiu e hoje vêem-se muitas e cada vez mais pessoas querer fazer o exercício físico e da prática desportiva com alguma habitualidade, parte normal da sua própria vida, e o Estado tem que olhar para isso, para a sua sociedade, para a capacidade e a vontade que a sua sociedade, que os homens e as mulheres em geral têm e querem ter de acesso à prática desportiva informal, à prática desportiva com alguma periodicidade, até porque isso faz parte daquilo que são as regras definidas nacional e internacionalmente e são os objetivos e as metas que organizações internacionais nos desafiam. E dentre isso, vou à questão que nos foi colocada, o espaço privilegiado, natural, mais responsabilizante do Estado é o espaço da educação. É o espaço da educação. Já se escreveu muito, já se disse muito sobre a educação física e o desporto, já se fizeram muitos diagnósticos, já se estudou muita coisa. Já se percebeu que há sempre, haverá sempre, eu tenho disso muita experiência, uma tensão entre aquilo que é o desporto e aquilo que é a educação. Uma tensão entre aquilo que são as vontades das pessoas do desporto e aquilo que são as vontades das pessoas da educação, mesmo que elas sejam também do desporto, ao mesmo tempo em que são da educação. As tensões que há sempre neste, no anterior, nos futuros governos, entre aquilo que são as áreas próprias do desporto e aquilo que são as áreas da educação, porque a educação física e o desporto estão tutela da educação, têm que continuar a ser, vão continuar a ser, não podem deixar de ser, mas têm que ser, eu direi, amassadas também com aquilo que é a área do desporto em termos específicos, e sei das tensões que isso significa, porque para a grande máquina do Ministério da Educação, a área do desporto nem sempre é uma área que se dedica a atenção que ela merece. Há muitos outros problemas que coexistem todos os dias no Ministério da Educação que não no da Educação Física e do Desporto. E por isso é preciso que haja aqui uma relação muito mais próxima e muito mais amigável, muito mais colaborativa entre áreas do desporto e a área da educação, quando falamos de programas eleitorais, quando falamos de programas de governo e de propósitos de governo. As questões concretas que vocês nos colocaram, que foram o pretexto para a nossa presença aqui, sendo embora que o pretexto sejam os programas eleitorais de 2015 para adiante, são questões que têm, para nós, o Partido Socialista, uma resposta muito simples. Em 2013, na sequência do decreto de 2012, nós apresentámos um projeto de liberação no Parlamento, que foi, aliás, votado favoravelmente pelo Bloco de Esquerda, pelos Verdes e do PC, também, juntamente connosco, e chumbado pela maioria, onde se dizia aquilo que aqui já se disse, que é absolutamente inaceitável que a educação física seja desvalorizada ao ponto de não contar para a nota do curso nem para a nota de entrada na faculdade e, portanto, ser um convite que o Estado fez, que o Governo fez, e o Estado, por via do Governo fez, às jovens e aos jovens e aos pais também, para não se importarem muito com a educação física, porque, como veem, não conta. Já aqui foram ditos números de decréscimo de horas de dedicação à educação física nestes últimos 2 anos letivos.
o último ano letivo, não este que está acabado, porque ainda não há números, mas o anterior significou o dobro de crescimento do número de horas que tinha acontecido no ano de 2012, 2013, e, portanto, tudo isto significa o quê? Significa que, ao contrário daquilo que deve ser a orientação de um país nos tempos que correm, ao contrário daquilo que deve ser o objetivo e a meta que o nosso país deve ter naquilo que significa a atenção e a preocupação e o reforço da educação física e do desporto escolar, e não obstante algum esforço que tem sido feito no desporto escolar para lhe conferir alguma valorização, e aí com a presença também do movimento associativo desportivo e algumas federações em programas interessantes que têm acontecido no desporto escolar. Não obstante isso, o que significou provavelmente para todos os profissionais aqui presentes e que significou para a comunidade desportiva em geral foi uma desvalorização inaceitável, uma desvalorização incompreensível da educação física e do desporto nestes últimos 2, 3 anos. Não se pode olhar para isto apenas na base dos números, porque na base dos números cometem-se as maiores imprudências, direi assim, para não dizer coisas mais feias. Não se pode diminuir o custo da presença da educação física e do desporto escolar só para diminuir o custo ou os custos do Ministério da Educação, como não se pode dizer que a Europa fica bem, porque se quem 19 tira 1, ficam 18, está tudo resolvido. Há coisas que não se devem nunca dizer e não se devem nunca fazer, e por isso há respostas concretas às questões colocadas para esta nossa conversa, e eu direi com certeza que não está expresso no programa eleitoral do PS em termos específicos, porque não vai a esses específicos, mas é assumido por nós que isso voltará a ser como era e mais. Não apenas voltará a ser como era, como entendemos que um próximo governo deve concentrar muito a sua atividade naquilo que é a realidade desportiva, na escola, na educação física, no desporto, para fazermos ou procurarmos fazer aquilo que ao longo dos anos tem sido dito em inúmeros programas e sucessivos programas eleitorais e que ao fim e ao cabo está ainda por fazer, que é valorizar a nossa juventude por via da formação completa com a educação física e com o desporto escolar, e com isso termos um país desportivo que seja capaz de continuar esta tendência positiva que já vai tendo nos últimos anos. Julgo que foi o tempo. Agora que dá dicas de conversa. Em primeiro lugar, dizer que não temos nenhuma divergência de conceito, ou seja, a educação física é uma coisa, o desporto é outra, o desporto escolar é outra. Aliás, até reler a lei de bases de educação física e do desporto, isso fica, no meu entender, bem claro e vem dos últimos governos do PS. E julgo que os últimos governos do PS na área da educação e daquilo que tem a ver com a educação física e com o desporto deram algum contributo positivo, ou ao menos não deram contributos negativos para que a educação física fosse desvalorizada e para que o desporto escolar fosse diminuído. E eu creio que isso é a base de onde nós partimos para fazer as avaliações no tempo de hoje e para fazer a avaliação daquilo que foi a atuação do Governo. Nós estamos no Parlamento, e não vou falar sobre a atuação do Governo, tive, obviamente, como disse no princípio, sabendo ao que vinha, de responder às questões centrais que nos foram colocadas pelas entidades que nos convidaram e respondi de forma muito clara, e repito, de forma muito clara para dizer, e entronca nas questões que nos colocou no que respeita ao futuro, e no que respeita ao futuro eu queria dizer-vos a todos com muita sinceridade, muita honestidade o seguinte: nós temos todos responsabilidades políticas atuais, teremos responsabilidades políticas futuras, os nossos partidos, diferentes. E, portanto, quando falamos de propostas e programas eleitorais e programas de governo, nós, responsáveis políticos, temos que ter consciência daquilo que dizemos e das responsabilidades que assumimos hoje para cumprir em outubro que vem, na oposição ou no governo. E, por isso, não sendo eu uma pessoa da área da educação, mas
mas sendo eu uma pessoa da área do desporto, abordei no início da minha intervenção aquilo que, de experiência feito, é sempre presente tensão entre os objetivos do desporto em geral, no país em geral, e aquilo que é a educação no Ministério que tutela a educação física e o desporto escolar. Para dizer o seguinte, além das respostas que demos inicialmente às questões centrais que nos foram colocadas, para dizer o seguinte, e por isso fiz uma breve passagem por um ponto de vista geral da vida desportiva em Portugal. O PS está disposto a fazer da próxima legislatura uma legislatura em que o assento principal da intervenção na política pública do desporto e no serviço público do desporto e na intervenção do governo assente sobretudo naquilo que tem a ver com o desporto na escola, com a educação física e com o desporto escolar, e no desporto em geral para a população completa e global do país, porque há muito para fazer com a população do país e há muito para fazer com a população académica que tem a ver com a educação física e com o desporto escolar. O desporto escolar fala sobre isso. Tem neste momento, estatisticamente em termos de presença, julgo que 15% daqueles que são o universo dos estudantes, sensivelmente isso, o universo dos estudantes que estão à espera ou disponíveis para o desporto escolar. Há um profissional desta área que diz a alguns, não escrito, portanto não fui eu que disse, que nós devíamos todos procurar trabalhar para que houvesse uma educação física para todos os alunos e um desporto escolar para todas as escolas ou em todas as escolas. É esse o objetivo, são essas as metas para as quais nós devemos trabalhar e lutar, sem prejuízo de que aqueles que na área da educação e venham eventualmente a ter responsabilidades de governo em nome do Partido Socialista possam, com rigor, definir nesse particular, direi sempre que a educação física no primeiro ciclo vai manter-se, com certeza que irá manter-se, sem prejuízo daquilo que hoje é o universo executado nas AEGs e sem prejuízo daquilo que me parece, a mim pessoalmente, dever ser acolhido com mais trabalho a fazer com os profissionais de educação física, com o Estado Central e com o Ministério da Educação e as autarquias. As autarquias cada vez mais têm responsabilidades na área da educação excessivas. Portanto, cada vez mais as autarquias têm que ser chamadas, juntamente com os professores de educação física e com os governos escolares, ter um papel muito mais decisivo, muito mais importante, porque têm e podem ter um sentido público a dar à sua intervenção, mais do que qualquer outra solução de natureza privada, e há algumas que foram Vou dizer porquê. Eu habituei-me, deve ser defeito de professor, a pressentir no Bruá a preocupação da assistência. Sim. E porque tenho receio que tenha sido mal entendida, é por isso que eu interrompi, porque disse que a educação física do primeiro ciclo se ia manter. Sim. E pareceu-me ouvir ali aquele cochicho das aulas teóricas normais. E, portanto, quando está a dizer-nos que se vai manter, está a dizer que se vai manter a inexistência? Não, Foi por isso que eu interrompi, certamente isso é mal. Desculpa, eu disse o seguinte, vamos ver se estou claro. Disse o seguinte, eu não desejo assumir, em nome do Partido Socialista, responsabilidades e propósitos que não constem do nosso programa eleitoral e que constituirão certamente matérias sobre as quais uma equipe futura do Ministério da Educação terá que resolver e discutir com os intervenientes e com os professores e com as escolas, de acordo com aquilo que é o próprio sistema educativo. O que eu disse foi que nós continuaremos a dedicar e dedicaremos especial atenção à disciplina da educação física, que deverá ser valorizada em toda a escola, em todo o sistema educativo. Considerei isso e considero isso fundamental. Também não considero, ao contrário, já foi dito, que o trabalho que se faz nas AECs seja um trabalho desprezível.
Acho que é um trabalho possível, é um trabalho bom e que deve ser, no meu entender, muito participado e muito acompanhado pelos municípios naquilo que hoje já é uma intervenção muito mais próxima dos municípios no sistema educativo e no funcionamento local das escolas e dos agrupamentos. Quanto à avaliação, de forma muito sintética para dizer o seguinte, reafirmar o que já disse, que pretendendo nós, na próxima legislatura, seja valorizada a educação física, seja valorizado o desporto na escola, temos, inevitavelmente, que revogar o decreto 139. Demos, aliás, esse sinal evidente em 2013, quando, repito, apresentámos no Parlamento um projeto de deliberação que tinha esse objetivo. E que era um projeto de deliberação que, eu repito agora o que ele se dizia e que ainda é atual. Não aceita que, por via desse decreto, se tenha, como aliás aqui já foi dito e redito, que, por exemplo, na área das profissões e tecnologia, estando a educação física, ela foi logo aí menorizada, porque no caso não é. Foi logo, como disse bem há pouco, diminuída a carga horária própria dessa área. E foi dada a possibilidade de ela ainda diminuir mais. Eu não tenho nenhuma razão para não julgar reais os dados que recolheram e que dizem que em 2011, 12% aumentaram, diminuíram a carga horária e em 2013, 2014, 24% diminuíram a carga horária. E, portanto, não tendo nenhuma razão para pôr em causa esses números, é evidente que esses números nos dizem qual é o caminho que temos de fazer. Revogar esse decreto e procurar conferir à educação física, não direi apenas o espaço anterior ou o tempo anterior, mas, se possível, ampliá-lo, se houver, e eu penso que há, e eu desejo que haja, por parte do Partido Socialista, uma aposta forte na educação física na próxima legislatura. A medida de retirar na avaliação da educação física, na média de curso e na entrada na universidade, que é uma medida inexplicável. Inexplicável. Está neste decreto, já dissemos que revogaremos este decreto. Explicar esta medida, eu chamei de inexplicável porque não tenho explicação, não compreendo, a não ser, deixem-me especular um pouco, a não ser na seguinte base. Outras medidas houve e outras atitudes houve da parte deste governo no sentido de desvalorizar, de diminuir a presença da educação física, de desvalorizar e diminuir a educação física no seio da escola e de desvalorizar e desinvestir nos profissionais que estão ao serviço da educação física na escola, procurar com isso ter um menor custo, não se importar de ter menos professores, e eu acho que esta medida de retirar da avaliação, retirar a educação física da avaliação, é um pouco, e nestes números que foram dados e que são verdadeiros, dos 12% de menos de carga horária, dos 24% de carga horária, é um pouco como o Governo a pedir à sociedade e às próprias escolas que lhe deem razões para desvalorizar a educação física. Ele próprio as desvaloriza, e então quando diz, e agora retiramos a avaliação, quer da nota de curso, quer do acesso à universidade, estamos a dizer aos alunos que a educação física não tem grande importância, ou tem pouca importância, aos pais dos alunos que deixem de se preocupar com isso, porque há outras mais importantes, e, portanto, estamos a pedir à sociedade educativa que nos dê razão na desvalorização que, por preconceito ou por outra qualquer razão, o Governo leva a cabo neste decreto de lei. Como disse, eu repito, nós revogaremos.